Sandra Benites é Guarani Nhandewa, eu não sei, desculpa, Sandra, se é assim que pronuncia, Nhandewa. É professora de ensino fundamental e médio, é mestre em antropologia social pelo Museu Nacional, instituição relacionada à UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é curadora adjunta de arte brasileira no Museu de Arte de São Paulo, MASP, e é doutoranda em antropologia social, também pelo Museu Nacional da UFRJ. Então, Sandra, vou passar agora a fala para você e espero que, enfim, aguardamos aqui a sua explanação. Obrigada. Obrigada. Primeiramente, eu fico muito feliz de receber esse convite, e mesmo cheio de compromisso e outras demandas que eu estava tendo, eu tive que adiar alguns e outros para conciliar, né? E aí, mas recebi esse convite com muito carinho, quando se trata dessa questão do museu, né? E eu acho que, para mim, foi uma honra também receber esse convite para que eu possa compartilhar com vocês a forma de pensar e o meu trabalho, né, a minha experiência, poucas experiências que eu tenho, mas também é a própria minha caminhada, a minha experiência enquanto mulher indígena. Então, eu acho que isso me traz um pouco para poder refletir, né, sobre as questões que eu vou pontuar aqui na minha fala. Primeiro, eu penso, né, que eu acredito que a gente pensa sobre essa questão de ocupar o museu, né, ocupar o museu com outro olhar, né? Por que eu falo isso? Ocupar o museu com outro olhar, né? Porque nós somos, né, na verdade, enquanto indígena, sempre vem com outro olhar, com outros movimentos, né, que é diferente do pensamento ocidental, né, que muitas das vezes nós, às vezes, como se, às vezes não, sempre, né, que é um corpo que se chega nesse lugar. Esse corpo não é indivíduo, ela também é coletivo, né? Então, a dificuldade, o desafio da própria instituição é receber esses corpos, né, que é um desafio. Por quê? Porque ela requer a atenção maior e o cuidado também maior com esses outros corpos que estão chegando nesse espaço, né? Porque ela, pelo que, assim, na minha experiência que eu percebo, eu vejo que os museus ocidentais, né, ela trata de uma memória como se fosse mortas, né? Que não existisse os corpos vivos, né? Eu diria assim. E aí é onde eu acho, eu acredito que quebra todos essa essência desses corpos que chegam ou que estão ali, porque para que o museu tenha esse cuidado para que consiga abarcar as demandas, principalmente as demandas maiores, né? Ela requer, é claro que não dá para a gente abarcar todos 100%, né? Essas demandas quando chegam esses corpos, né? Que quando chega nesses espaços, mas é importante que a gente também os museus, eu estou falando da gente como museu também, né? Como museu, eu acredito que esses museus ela precisa fazer recorte, mas falando, né? Falando com esses grupos que estão ali e não pensar por eles, falar junto, quer dizer, fazer essa soma de diálogo, né? E fazer uma negociação que é importante, porque tem coisas que realmente, de fato, né, principalmente para nós indígenas, que é super importante
mas às vezes ela não é uma coisa que é contado, é mantido em segredo, que é muitas coisas. Um exemplo, por exemplo, os ritos, né? Tem muitos ritos, a grande maioria dos cantos e alguns objetos, né? Que é sagrado para a gente, é importante para a gente, mas isso a gente mantém em segredo em determinado espaço. A gente só se manifesta ou utiliza aqueles objetos, ou a gente se movimenta de uma forma que a gente pode se manifestar, né, em determinado espaço específico, né? Principalmente o ambiente tem que ser adequado para aquele ritmo, né? Para aquele momento, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que não tem necessariamente, ela é um segredo que ela tem que ser negociado. Em que momento que pode entrar? Hoje é importante a gente falar sobre ela, mas também não é para trazer. E que eu acredito que, por causa desse mal entendimento dos próprios museus e o pensamento ocidental, que vem trazendo, logo, eu vejo muitos, por exemplo, objetos que estão no museu, que era mantido em segredo, é levado ali. Mas aí não se trata sobre esse segredo, né, também. Eu acho que o equívoco, na verdade, eu diria que estão ali. É ao contrário daquilo, não é um movimento que se dialoga com esse outro, com esses outros corpos. O que é a demanda maior? A demanda, eu diria assim, a demanda, por quê? Porque quando a gente trata de negociação, a gente precisa, né, falar sobre a nossa demanda maior, urgente, né, para a gente negociar e o que ali pode caber, né, nesse espaço para que a gente possa, de fato, compartilhar e seja a gente fazer parte desse movimento, né? E eu costumo observar também que muitas das vezes os museus ou qualquer uma instituição que tem esse poder de dialogar com os indígenas, o não indígena também, com outros com outra sociedade que tem esse olhar específico, que tem outras demandas específicas, muitas das vezes não chama porque não faz parte, quer dizer, o que eles trazem, esses corpos trazem, não faz sentido para o museu, né? Então, às vezes se recusa a receber porque não faz sentido para o museu. Por que não faz sentido para o museu? Então a gente acaba, né, seguindo, reproduzindo esse pensamento colonial excludente e também violência, né, de não receber esse outros corpos que está ali, né, de uma outra forma que faz sentido para aquele grupo, né? Como, por exemplo, quando os indígenas hoje, né, têm uma urgência de falar sobre o processo da colonização, da violência da colonização. Então, a gente precisa falar desse apagamento, né? Por exemplo, hoje, né, existem dois contextos indígenas no Brasil, né? Existe contexto aldeado e contexto urbano, que a gente chama de contexto aldeado e contexto urbano. Esses indígenas que estão no contexto urbano são resultado da própria invasão das aldeias, né, que foi invadido pela cidade. E muitas cidades, hoje, se você for perceber, se vocês foram perceber, tem muita cidade, tem nome indígena, rua indígena, isso todos são acabados. Aí eu me lembro que eu costumo citar, tem um artista indígena, né, do Rio Grande do Sul, que é o Xadalu Tupã, ele fala, ele recentemente fez uma obra que se chama A Cidade Está em Cima de Nós, né? E aí ele traz essa percepção, essa visão a partir da fala dos parentes, né? Que ele faz traz essa reflexão, né? Então eu acredito que quando a gente trata dessas demandas da populações indígenas, ela tem uma outra forma e outro olhar e outra performance que tem que entrar nesse espaço
dos museus, na galeria ou de outro espaço que pode, né, contribuir com os indígenas com essas divulgações, eu diria assim, divulgações, né, para fazer essas divulgações, e, de fato, quebrar essa visão colonial. Né? Então, voltando um pouco sobre a relação dos indígenas, que tem dois contextos, né, que eu acredito que é super importante ser falado, né, que eu vou citar bem rápido, né, esses indígenas que estão na cidade, né, que a gente chama de contexto urbano, eles não são identificados nem como população negra, nem como branco, nem como população indígena. Então, quer dizer, eles não têm lugar, né? E isso é uma dificuldade maior que nós temos hoje para a gente discutir sobre essas questões. E outros que estão ali nas aldeias, né? Que muitas das vezes esses saberes, né? Que carregam são pessoas que não falam português, que não falam outras línguas, né? Estrangeiras, porque ainda mantém ainda sua língua materna. Então, muitas das vezes, essa sabedoria, elas guardam, né, na verdade, essas pessoas que não têm que não falam outros idiomas, na verdade, muitas das vezes, elas que são referência dessa sabedoria. Né? Então, eu acredito que nós temos vários desafios, eu diria que são vários desafios. Né? Então, para a gente tentar quebrar, romper essa visão, é necessário que a gente ocupa, né, e pensar junto, digamos assim, elaborar junto os projetos de que forma que nós queremos receber aquela comunidade, aqueles corpos que estão chegando, para a gente não violentar mais ainda do que já estão. Né? E eu acho que, no caso da arte, né, a arte indígena hoje, né, que eu não vou falar que isso é 100%, essa forma, desse jeito, não. Estou falando a partir da minha perspectiva, do meu entendimento, a partir do meu, da minha pesquisa também, né? Enquanto Sandra, enquanto mulher indígena, enquanto mulher guarani. Né? Eu penso que a arte indígena ela abarca todas essas narrativas. Né? São dois aspectos. Né? A narrativa que são traduzidos muitas das vezes nessas obras de arte, né, que eu costumo dizer, que essas obras de arte carregam muitas das vezes essa ideia da cosmovisão daquela comunidade, ou seja, daquele povo. Né? Uma das questões é isso, quando se trata sobre alguns animais, como que cada um traz essa cosmovisão, digamos assim, né? E outro lado que eles também representam, essas obras, muitas das vezes, ela se apresenta, né? Ou seja, esses artistas, eles trazem com esses dois aspectos, que é a questão do processo da violência mesmo, né? Da colonização. Então, é muito importante, né? Essas obras de arte, que eu não estou falando só de arte do objeto em si, mas eu estou falando também do próprio indígena intelectuais, né? Enquanto acadêmico, enquanto artista, enquanto liderança, enquanto várias outras formas que os indígenas, quando eles vêm, ocupam esses espaços, eles sempre traz com esses dois olhares, né? Que eles sempre traz. Então, eu acho que é muito importante hoje, né? Independente se é artista ou não, quando a gente traz esses indígenas, né? Sempre eles vão trazer esses dois aspectos que eu acabei de citar. Né? Então, eu acho que, para nós, romper essa visão colonial, ela é um processo. Né? Eu não estou dizendo que a gente também tem que correr, mas esse é um processo, tem que pensar, ir junto e ir devagar, porque é bem desafiador para a gente, de fato, né, romper isso de uma hora para outra, que foi um projeto, um processo que também são fortes ainda, inclusive, nesses corpos que atravessaram essa violência, essa visão, né?
E outras questões que eu acho que é super importante, né? Eu costumo dizer assim que quando eu fui chamado para o museu, para o MASP, né? Para eu poder fazer parte de curadoria, né? Como curadora adjunta, eles falaram, muitas perguntas houveram para mim, né? Que falaram para mim, o que você vai mudar no museu? Eu falo que não vou mudar nada, né? Eu estou aí a partir da minha chegada, a partir da minha entrada ali, eu posso somar para a gente pensar e elaborar outros caminhos, né? Pensar outros caminhos que abarca esses pensamentos, né? Que soma esses pensamentos, porque é muito difícil a gente quebrar romper de fato, né? Esses que já estão ali, já tá criando raiz ali, né? Então a gente precisa trabalhar muito devagar, muito pouco a pouco, mas isso também requer também ocupar esses espaços, né? Ocupar esses pensadores, ocupar esses espaços e chamar de fato para a gente chamar de fato para a gente elaborar e pensar junto, criar outros caminhos, né? Eu acho que esses são os caminhos, né? E só para finalizar agora, né? Por que eu falo isso? Recentemente, né? Os parentes viajaram para a Europa, né, para falar sobre a urgência da crise da Amazônia, e teve um parente, eu não vou citar o nome, mas é um parente que estava lá participando, ele falou que a gente está aqui, mas quando, para elaborar, né, as questões sobre essas Amazônias, né, como que a gente pode elaborar, né, para efetivar de fato nesses espaços que a gente também possa contribuir, que a gente já vem contribuindo há muito tempo, né? Como diz o Davi Copenau, para segurar o céu, a queda do céu, né? A gente está ali fazendo muito esforço desde a invasão e até hoje nós estamos aqui segurando esse céu, fazendo esse esforço para a gente segurar o céu, né? E aí ele falou que ninguém chamaram eles para de fato elaborar, né, algo que é importante. Ninguém chamaram eles. E quer dizer, só esses poderosos que se juntam e criam de novo. Então, aonde que nós vamos descolonizar, ou seja, aonde que nós vamos, então, melhorar? Se a gente não chamar daquele lugar, se não, a gente não chamar essa sociedade que estão ali, né, que estão segurando, sendo ribeirinhas, sendo pescadores, sendo indígenas, sendo quilombolas, sendo vários outros que estão ali vivendo há séculos, né? Então, eu acho que se a gente não fazer esses caminhos, é bem difícil a gente, como diz o Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente, eu penso, né, o museu também, quando a gente pensa a questão de descolonizar o próprio pensamento, né? Eu acho que primeiro tem que a gente descolonizar o pensamento e para poder colocar em prática aquilo que a gente vai desconstruir, porque isso é um desafio, não é uma tarefa fácil. Isso também traz o conflito, isso também, por isso que é importante também o diálogo, a escuta, né? E aí, só para finalizar mesmo, né? Na nossa língua guarani, por exemplo, existe rendu. O que é rendu? Rendu significa escutar, né? Rendu também é sentir no corpo, né? Rendu significa sentir no corpo, a dor no corpo, né? São duas formas de escuta. E tem outras formas de escuta também, que é japuchacá. O que é japuchacá? Japuchacá é você ficar atento no som que está em seu torno, né? E eu acho que é isso o japuchacá. Agora, rendu, de fato, eu acho que a gente tem que seguir nesse direcionamento de rendu, né? De escutar com o ouvido e também de escutar no corpo,
aquilo que é importante para o outro, mesmo que não é importante para mim, mas é importante para o outro. Eu acho que esse é o caminho. Sandra, muito obrigada pela sua fala, uma fala incrível. Anotei aqui algumas coisas, né, que você trouxe para a gente, e acho muito importante quando você traz isso, né, porque não é só a gente repensar o objeto artístico presente no museu, mas é repensar de fato a ocupação que nós, enquanto seres humanos, fazemos nesse museu, né? É o respeito aos corpos e pensar as produções, ou o sentido de arte, né? Essa palavra que a gente também pode questionar muito, para além da própria exibição, né? Eu gostei quando você falou aqui que não é exibição, mas é divulgação, né? Eu gostei dessa ideia também. O museu divulga, né? Também. E queria também, né? Deixar aqui uma memória do Jaider Isbel, artista indígena Macuxi, que nos deixou há um mês e que fez muito nesse caminho, né, em pensar a movimentação coletiva e a urgência que você traz aqui na sua fala sobre, né, descolonizar as violências dos espaços artísticos. Enfim, obrigada, Sandra.